Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Geração Sem Filtro, aonde a verdade não é editada. E é um prazer imenso, uma satisfação imensa estar aqui com todos vocês. Eu sou o Josué, estou aqui com Kátia, e será um prazer enorme estar aqui com todos. Verdade, é uma alegria imensa esse canal, né, que veio para ficar, ora pois, que sempre está trazendo um conteúdo que agrega, que acrescenta, desde a malta mais jovem até a melhor idade. E o nosso podcast veio precisamente para abordar assuntos sem filtro. Vale a pena essa pessoa que nos assiste agora comentar, partilhar, ficar conosco do começo ao fim. Partilha aí com os teus amigos, com o teu melhor amigo e estejam junto connosco. Bem, vamos lá. Sem mais delongas, e nós vamos realmente abordar todo tipo de tema, mas sem filtro, de forma transparente, porque informação tem muita, mas às vezes informação filtrada, né? Uma informação que nem sempre é clara em todos os sentidos. E nós vamos falar hoje de um tema que é muito comum nos nossos dias. Solidão na vida de jovens conectados. Parece até um paradoxo. Como é que pode alguém que está conectado, que está ligado, se sentir só, sentir essa solidão dentro de si? Mas é muito comum. Eu estava até, Kátia, a dar um Google há pouco, e da pandemia para cá, aqui em Portugal, cerca de 50% dos jovens têm desenvolvido um quadro de depressão, e dentro desses sintomas, a solidão é um sintoma bem presente. Muitos jovens se queixam de solidão, e nós vemos que a conexão, o estar conectado, não tem resolvido o problema. Não, nós vivemos numa época em que todo mundo está conectado. Principalmente a malta jovem está conectado, fala com outras pessoas de vários lugares do mundo, está ligado, mas mesmo assim eles carregam um sentimento, né? Um sentimento de solidão, de frustração. Como é que é possível? Parece que a pessoa está ligada, mas desconectada. Né? Parece que aquela amizade, aquele entretenimento não consegue suprir o que realmente, né, as pessoas estão buscando e procurando. E fica a pergunta, afinal de contas, como é que é possível? E eu estava a pensar, e isso é interessante. Eu penso o seguinte, um dos grandes problemas é que tem-se confundido qualidade com quantidade. Nós vemos que as pessoas têm vários seguidores, muitos amigos virtuais, mas não há profundidade nesse tipo de relacionamento. E a prova é que quando a corda aperta, as coisas ficam difíceis, porque é aí que se vêem os verdadeiros amigos, porque amigo não é aquele que está conosco quando tudo está bem. Amigo é principalmente aquele que está conosco quando as coisas não estão tão bem, né? Quando as coisas estão difíceis, e mesmo assim está ali, está do lado. Então nós vemos essa falta de profundidade. Eu penso assim, eu prefiro poucos, mas bom, mas isso não tem sido uma realidade, né? Porque as pessoas conversam muito, conversam bastante, mas a nível online, né? Online a pessoa fala tudo o que ela quer, né? E ela fica ali a conversar, só que isso não traz resultados nenhuns para a nossa vida. Isso não traz. Porque o amigo, eu vejo assim, para mim, a amiga é aquela que está comigo nos bons e nos maus momentos. É verdade. Né? E o verdadeiro amigo fala a verdade. Agora, os amigos, aquelas pessoas que estão muitas vezes, que nós conhecemos, não, isso não. E eu vejo também que as conversas online, muitas delas trazem um filtro, porque nunca se mostra genuinamente quem verdadeiramente a pessoa é. Quem verdadeiramente a pessoa é. E nós, né, observamos, e nós também já passamos por isso, com certeza, cria aquela dificuldade de conexão física. Né, da pessoa estar ali e saber se relacionar, se sentir à vontade quando está com alguém. Pelo contrário, nós vemos pessoas inibidas, pessoas que falam muito no teclado, atrás de um computador, mas têm dificuldade em manter relacionamento cara a cara, né, olho no olho. Isso tem acontecido bastante. Né? Tem, inclusive eu também já passei por isso. Né? E depois a pessoa ela não é transparente. E onde a pessoa conversa muito, quando nós temos muitos amigos, nós não conseguimos falar abertamente com a pessoa. E isso é um perigo muito grande, porque lá está, a pessoa ela é muito social, eu sou muito social, eu tenho muitos amigos, mas no fundo não traz resultado nenhum para a nossa vida. Agora, o verdadeiro amigo, ele é diferente, faz a diferença, né? E assim, vamos para o segundo ponto? Assim, eu vejo que
Um outro grande problema, também ainda ligado a esse tópico, é a pessoa se comparar, né? Porque ela começa a olhar para uma publicação, ela começa a olhar para uma foto, ela começa a olhar para uma rede social, seja lá o que for, e ela pinta aquilo como se fosse uma realidade. E nós sabemos que muitas das vezes fotos que são publicadas, publicações que estão ali, o que está por detrás? Por exemplo, de uma foto de um casal, quantas brigas, discórdias, desentendimentos, né, de uma conquista, seja de um carro, disso, daquilo, porque a pessoa coloca na rede social um filtro também. Ninguém vai colocar numa rede social, ninguém vai postar uma derrota, né? Não, a pessoa sempre vai publicar algo que nem sempre corresponde à verdade, e quem está do outro lado, muitas das vezes fica se comparando, se frustra, ou então traça como objetivo, como meta, chegar num patamar que no fundo não existe. Eu estava aqui a pensar, a pessoa, ela olha para aquele corpo lá, aquela foto daquele corpo com filtro, né? Hoje em dia tudo tem filtro, vai postar uma foto lá na rede social ou num país, ou vai de férias, coloca lá o filtrozinho. E a pessoa está lá, né? Nós vemos a foto e a pessoa já pensa, e se eu também fosse assim? Quer dizer, a pessoa, ela quer emagrecer, ela precisa de se cuidar, porque nós temos que nos cuidar, mas não existe corpo perfeito. Mas a pessoa já olha e já quer ser como aquela pessoa. Quer dizer, nós vemos que isso realmente é um perigo, porque o que é que acontece? Ela também vê viagens, conquistas, e ela baseia-se naquilo que ela está a ver. Que não, muitas das vezes nós sabemos que não é real. E ela nem tem sequer... Né? E aí vem a frustração, né? Porque normalmente aliada à solidão existe também muito esse sentimento de frustração, né? Porque a pessoa acaba que se compara a algo incomparável, que muitas das vezes, repito, não corresponde a uma realidade. Então a pessoa se desvaloriza, a pessoa se coloca para baixo, a pessoa não se acha capaz, né? E ela vai definindo a vida dela em cima do valor, né, que os outros lhe dão, né, do valor que ela acha que ela tem. E aí começam os problemas complexos, né, sintomas de inferioridade e tantas outras coisas, não é? E agora nós vamos juntar, não é, com um dos pontos que vem com tudo isso, depois da comparação, vem o medo de exclusão. O medo. Depois que ficamos ali em grupo, depois que a pessoa está ali em grupo, o que é que acontece? Ela vai ter medo de ser excluída. Então, às vezes, ela vai ouvir certas opiniões, ela vai ser alguém ali que ela não é. No fundo, ela não é. Ela é uma pessoa vazia, uma pessoa frustrada, mas ela, com aquele receio de ser excluída, ela começa a ter atitudes estranhas. Porque eu vejo assim, né? Todo o ser humano, de alguma forma, de alguma maneira, quer ser aceito, quer ser incluído, né? Não é bom que o homem esteja só. O problema é quando eu me sujeito a qualquer coisa, e eu me sujeito a qualquer situação para me enquadrar dentro de um ambiente. Né? Nós temos relacionamentos tóxicos, nós temos amizades tóxicas. Quer dizer, a pessoa vai se perdendo. Eu falo isso porque eu já vivi, eu já fui assim. Ao ponto de eu chegar e eu olhar no espelho e não me conhecer, não saber mais quem eu era. Porque eu vivia literalmente para agradar as pessoas e para ser aceito nos grupos das pessoas. Isso me fez mal, muito mal. E é aquilo, tanto a solidão como a frustração são dores em silêncio, dores caladas, que não se vê numa foto, que não se vê numa publicação, mas está ali. Por isso que nós abordamos esse tema, que parece, repito, um paradoxo, mas que é a realidade, foi a nossa um dia. Olha, que é a foi a minha realidade. Foi a minha realidade. Tu passaste por isso também? Passei. Desde que eu me conhecia na minha adolescência, uma das coisas assim na minha vida era realmente, eu sentia-me solidária. Sempre fui uma jovem muito solidária. Solitária. E porque eu pratiquei desporto, né? No teu caso, não era nem porque tu estavas conectada no sentido digital. Não. Mas estavas conectada com outras coisas. Mas mesmo conectada com outras coisas, tu tinhas esse vazio, essa tristeza, essa solidão. Sim, porque eu pratiquei atletismo. E como todo dia eu tinha treinos, depois eu tinha provas, lá estava sempre conectada com grupos. Tu treinavas, era o quê? Profissional? Como é que era? Sim, era profissional.
Era profissional. E nós tínhamos de estar, eu tinha de estar sempre conectada, mas eu vivi isso de medo de ser excluída, e muitas vezes eu me comparava, porque no nosso grupo tinha lá outras atletas e os outros eram melhores e eu não era. Quer dizer, eu já era uma jovem vazia, era uma jovem que me comparava, mas uma das coisas, um dos pontos aqui que nós falamos, o medo, eu tinha muitos medos, só que claro, eu não aparentava, Mas né? quando tu falas, por exemplo, que tu tinhas muitos medos, era medo do quê? De tu não seres aceite? Era o medo de tu ficar sozinha? Era o medo de tu não seres aprovada? Medo da aprovação. Medo da aprovação No caso e não de ser não seres aceite. aprovada, né? Não seres aceite. Sim, porque eu tinha muitas vezes dava-me aquele, se fosse colocada uma missão, uma meta. Por exemplo, eu lembro-me aqui, nós estamos a falar, eu estou-me a lembrar de um momento assim que me marcou. Nós íamos ter uma prova muito importante. Só que o treinador e quem, pelo menos o meu grupinho, que era nós que éramos juvenis, nós estávamos a ser assim muito pressionados. Muita pressão. E teve uma hora que ninguém viu, mas eu tive que sair. E me deu uma crise de choro, veio muitos pensamentos na minha cabeça e eu decidi desistir. Quer dizer, tu quebraste por dentro, né? Decidi desistir, eu não aguentei. Tanto que lá está, aqueles amigos naquele momento estavam lá, mas tu consegues. Mas por outro lado, outros estavam a torcer para eu não conseguir também. Mas eu desisti, eu não consegui. Eu arranjei lá uma desculpa, ninguém sabe na realidade o que eu passei ali. Mas ali sim, foi aí que eu vi que realmente essa dor, eu carregava literalmente essa dor do vazio. Mas isso é muito interessante, porque é uma dor que muita gente, né, carrega. Tu vês, né, hoje nós estamos a focar mais nessa parte de jovem pessoa que está conectada. Mas não só. Quantas vezes a pessoa, por exemplo, está numa noite, a pessoa sai à noite, está com tantas pessoas ali, mas se sente sozinha. Quantas vezes a pessoa está ali com o marido, está ali com a namorada, está ali a curtir, vamos falar assim, mas ela ou ele se sente sozinho. Estás a compartilhar o teu testemunho, tem coisas que nos marcam, né? e fica marcado. Às vezes a pessoa está ali com o amigo, está ali com a namorada, está ali, seja lá com quem for, e eu lembro que as lágrimas me corriam porque eu tinha essa dor dentro de mim, e eu não esqueço disso. Porque dói, é uma coisa que dói. Né? É um sofrimento. Como tu mesmo falaste, né? Derivado a isso, às vezes o pessoal nem falava que tu estavas a passar por isso, mas isso te quebrou, que estava ali, estava dentro de ti. E lá está, os amigos não sabem disso, né? Os amigos não sabem disso, porque a pessoa coloca lá o filtro, coloca lá aquela imagem que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Mas aí tu venceste, né? Hoje eu tenho a alma curada, mas até que foi através da fé. E aí eu conheci a fé, e conheci o Senhor Jesus, e até então, hoje eu estou curada na alma. Hoje não tenho mais um vazio. Hoje eu não carrego mais esse vazio, não sou mais solitária. Mas, lá está, eu tive que parar. Eu tive que pedir ajuda. Entre aspas, e nós já vamos até pontuar aqui 3 pontos importantes que qualquer um, né, de nós pode colocar em prática, que vai ajudar, vai agregar, mas não tem como não focar o mais importante, né? Porque solidão só acaba quando realmente Deus passa a fazer parte da vida da pessoa. Isso aconteceu contigo, né? E quando Deus faz parte, então não importa mais quem está do nosso lado apenas, não importa mais a aprovação de ninguém, porque nós já fomos aprovados por Ele. E está aí, né? Tu estás aqui hoje, vida nova. Hoje eu estou aqui, estou a falar. Com certeza vai ter mais oportunidade para eu contar a respeito do que eu passei, mas hoje eu estou curada na minha alma. Quer dizer, depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu fiquei bem. Tem uma passagem na palavra do Criador que fala que em me conhecer e me entender, está lá em Jeremias. Eu parei, tive que parar, lá está, nós vamos dar esses 3 conselhos para essa pessoa, mas eu tive que fazer isso. Primeiramente, eu tive que me valorizar como pessoa, porque eu tinha uma alma, eu tive que olhar para a minha vida, porque outrora eu vivia, né, com amigos, em festas, para tentar tapar o vazio, para tentar, né, camuflar ali o vazio. E a dor que eu sentia, porque era uma dor, o medo, o pânico que eu tinha quando eu estava com os amigos, mas eu tive que pôr um fim a isso. Eu tive que parar e eu tive que olhar para a minha vida.
E depois eu comecei a reagir. Eu fiquei um pouco parada, né, offline, porque hoje em dia, né? Inclusive, Kátia, antes de tu fazeres aí o desfecho, eu quero te pedir até para tu procurares aí, para tu citares esse versículo, porque realmente vai agregar. Eu já queria pontuar esses três pontos para nós fecharmos e tu concluires a tua história, porque realmente é muito forte e é justamente isso, a pessoa aprender a cultivar amizades verdadeiras. Eu me espelho muito no maior mestre de todos os tempos, que é, sem dúvida, o Senhor Jesus, e ele é prova viva disso. Quer dizer, eram milhares de seguidores, né? Tinha os discípulos, mas dentro dos discípulos ele tinha um círculo de amigos íntimos, pessoas que ele chamou nos bons, nos maus momentos, pessoas que o acompanhavam em toda a hora. E isso, para mim, é um ensinamento crucial, né? Porque todos nós precisamos fazer isso. Existem, sim, os seguidores, pessoas que seguem tão longe, mas isso não significa que são amigos, e é importante cultivar amizades verdadeiras, não é? É muito importante, é uma das coisas que a pessoa precisa de parar e ver, porque às vezes ela está lá no ciclo de amigos, mas ela precisa de Qualidade, né? Ela precisa de qualidade, então ela tem que sair dos grupos, ela tem que tomar uma decisão em sair, em às vezes abandonar certas amizades, e ela fica com aquelas pouquinhas. Porque se eu estou num ambiente, e isso seja no mundo digital ou não, mas que eu tenho que me desvalorizar, eu tenho que ser algo que no fundo eu não sou, eu tenho que me corromper, eu tenho que deixar os meus valores. Então, quero dizer, isso não é uma amizade, não é algo que vai agregar valor na minha vida, né? E com isso vem esse conselho também do estar offline, né? Porque às vezes é preciso a pessoa também cortar, né, as redes, cortar o tempo conectado, o tempo ligado, porque hoje se vai lá no WhatsApp, está lá, online, né? Está lá a citação. É ocupado, mas está sempre online, está sempre com... Sabes que hoje eu estava a pensar, tu sabes qual é a moeda mais cara do mundo, mais valiosa do mundo? Não. Não é euro, não é dólar. A moeda mais cara do mundo se chama tempo. E eu estava a pensar justamente sobre isso, porque tu vês, no final da nossa vida, quanto que tu podes pagar para tu teres mais um minuto, um segundo? Não tem valor, né? Então, quer dizer, o que eu vejo com isso? Que o tempo tem um valor imenso, e às vezes a pessoa está dentro de um quarto, conectada com tudo, no mundo virtual, mas não aproveitando o momento com o pai, não aproveitando o momento com a mãe, não aproveitando momentos com a família, momentos de lazer, vivendo a vida. Quantos agora não gostariam de dar um último abraço num pai? Se falasse assim, olha, tu vais ter mais um minuto, mais um tempo, quantos não abraçariam o pai, não diriam que o amavam? Mas hoje não tem mais tempo. Então, quer dizer, é algo que nós precisamos começar a entender, que o tempo é uma dádiva. Uma dádiva. O tempo não vai resolver nada, mas ele mostra tudo. Então eu preciso valorizar esse tempo. Né? Hoje eu tenho, né, eu construí em família, e hoje uma das coisas que eu valorizo é o tempo com a família. Eu valorizo o tempo, de tirar o tempo para mim. Porque eu preciso de cuidar de mim. Né? Então, tudo está ligado. Se eu cuido de mim, eu cuido das amizades, e tudo é um acréscimo. Josué, tem aqui o versículo que é em Jeremias 9:23. Porque muitas das vezes a pessoa, lá está, ela olha para a sabedoria dela, ela olha para aquilo que ela conquistou, que ela tem, ou com até mesmo aquela comparação que ela faz com os amigos. Mas isso não tem resultados nenhum para a nossa vida. E aqui fala, 9:23 fala, Jeremias 9:23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. E continua, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e me entender. Este versículo te libertou. Está escrito aonde? Em Jeremias 9:23. Este versículo me marca até ao dia de hoje, porque eu preciso de conhecer e entender mais a mim e ao Senhor Jesus, que é o meu melhor amigo.
Um dos meus melhores amigos, porque eu creio que aqui vai ter a oportunidade de eu falar também de um amigo especial, né? que também está na minha vida. E é isso. E para terminar, né, usar a tecnologia porque é boa, né, para estudar, para trabalhar, mas não fazer da tecnologia ou da pessoa estar conectada uma validação pessoal. A pessoa precisa viver a vida dela, a pessoa precisa se conectar com a vida dela, né? Hoje está... Como é que tu estás hoje? Vida nova, transformada? Hoje, transformada, estou bem e eu tenho a certeza que vai ter outras oportunidades para falar a mais sem alguns dúvida. detalhes. E vamos tratar de tudo sem filtro e foi muito bom estar aqui. Voltaremos, vamos ter muita coisa boa chegando, vamos ter ali uma entrevista que já está sendo preparada. Essa é que vai ser, vai ser muito boa. E tantos outros assuntos que vão com certeza agregar. Kátia, muito obrigado aí pela participação. Foi um prazer enorme. Nós chegamos assim ao final do nosso podcast. Fica ligado, repito, compartilha, subscreve, deixa o teu comentário porque com certeza vai ajudar muito.